Boa tarde, meus amigos. Bem, hoje nós resolvemos fazer uma postagem sobre as principais cidades históricas ou algumas das principais cidades históricas do Brasil e do mundo. Todas essas cidades, principalmente as do mundo, elas são patrimônio cultural da humanidade. Elas foram declaradas patrimônio cultural da humanidade pela Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, que é um organismo internacional vinculado à ONU, sediado na cidade de Paris. Tá? Então selecionamos aqui 10 cidades do mundo e 10 cidades no Brasil. No Brasil, das 10 cidades que nós vamos citar, apenas 7 são patrimônio cultural da humanidade. As 3 últimas que a gente vai falar aqui, elas são apenas patrimônio histórico nacional. Vamos começar pelas principais cidades históricas do Brasil. A primeira que a gente cita aqui é a cidade de Olinda. Olinda atingiu seu apogeu histórico na época do ciclo da cana-de-açúcar. Cidade histórica famosa, a Zona da Mata Nordestina. A segunda cidade que a gente coloca aqui atingiu seu apogeu histórico na época do ciclo da mineração, indiscutivelmente aquela que foi a primeira capital de Minas, que é a cidade de Ouro Preto, que na época chamava-se Vila Rica, na época que os Inconfidentes tramaram a Inconfidência Mineira liderada por Tiradentes. A terceira que a gente aqui coloca é a cidade de Salvador. Salvador, Baixa do Sapateiro, Elevador Lacerda, Ladeira do Pelourinho são pontos de atração turística histórica de quem visita Salvador. Salvador foi a primeira capital do Brasil. Todas essas cidades históricas, elas além de serem históricas, elas não deixam de ser turísticas, porque o acervo cultural desta cidade é visitado por turistas. Então, geralmente, uma cidade histórica é uma cidade que tem dupla função. Além dela ser histórica, ela é uma cidade turística. Outra cidade histórica muito famosa aqui no Brasil é a cidade de Congonhas do Campo, onde a gente vai encontrar a maior parte das obras de Antônio Francisco Lisboa, mais conhecido pela alcunha de Aleijadinho. A Praça dos Profetas, a Santa Ceia, apogeu histórico na época do Barroco, né? Outra cidade histórica também famosa, onde viveu a famosa Chica da Silva, a cidade de Diamantina, em Minas Gerais. Congonhas, Minas Gerais, Ouro Preto, Minas Gerais, Diamantina, em Minas Gerais. Diamantina também é famosa porque lá em Diamantina nasceu o famoso presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. Tem um acervo arquitetônico muito bonito, a cidade de Diamantina. Outra cidade ainda patrimônio cultural da humanidade, a cidade de Goiás Velho, terra da famosa poetisa Cora Coralina. Essa cidade também, como Diamantina, como Congonhas, como Ouro Preto, atingiu seu apogeu histórico na época do ciclo da mineração. Não podemos nos esquecer da nossa São Luís. São Luís atingiu seu apogeu histórico século XVII. São Luís foi fundada por franceses, invadida por holandeses, colonizada, mais explorada do que colonizada por portugueses, e a gente sabe que o Maranhão foi um dos estados que mais recebeu africanos. Então vejam a riqueza cultural da nossa São Luís, infelizmente mal preservada. Então essas são 7 cidades históricas brasileiras que são patrimônio cultural da humanidade. Ainda no Brasil, para completar 10 do Brasil, 10 do mundo. Já não mais patrimônio cultural da humanidade, nós temos Paraty, cidade localizada no litoral fluminense, muito famosa. Paraty não só pelo seu acervo colonial, como Paraty também é uma cidade famosa pelas suas ruas de pedra-sabão. E Paraty também é famosa porque lá em Paraty acontece hoje em dia a Flip, né? A feira internacional lá de literatura, com presença de personalidades do mundo todo ano. Outra cidade, Porto Seguro, foi lá que nasceu o Brasil. Porto Seguro, no litoral da Bahia, a cidade mais antiga do Brasil, a cidade de Porto Seguro. Aqui começa o Brasil. Quando você vai a Porto Seguro, você vê isso no letreiro de entrada da cidade. E para a gente encerrar, uma cidade que atingiu o seu apogeu histórico na época do Império, porque é lá que Dom Pedro II mandou construir a sua residência de veraneio, a cidade de Petrópolis, na Serra Fluminense, um passeio que muitas pessoas, quando vão ao Rio de Janeiro, não devem deixar de ir. Ao Museu Imperial em Petrópolis, sobe a Serra dos Órgãos e chega até Petrópolis. Então essas são algumas das principais cidades históricas, inúmeras outras a gente podia citar, mas a gente selecionou 10 no Brasil e 10 no mundo.
Vamos agora para as grandes cidades históricas, as mais famosas do mundo, no meu entender, algumas das mais famosas do mundo. A primeira que a gente coloca aqui é a Cidade Eterna. Talvez não exista cidade histórica mais famosa do que a cidade de Roma. Roma é tão famosa historicamente que ela é apelidada de Cidade Eterna. Coliseu, Via Ápia, Arco de Constantino, o Vaticano são pontos de atração turística histórica de quem visita Roma. Quase tão importante quanto Roma na antiguidade, nós tivemos a cidade de Atenas, berço da democracia. A parte antiga de Atenas está na parte alta da cidade, a Acrópole, onde a gente vai encontrar os templos em homenagem aos deuses gregos. O mais famoso de todos é o Templo de Paternon. Outra cidade histórica muito famosa é a cidade de Constantinopla. Só que Constantinopla hoje não se chama mais Constantinopla. Constantinopla hoje chama-se Istambul, maior cidade turca. Constantinopla é uma das poucas cidades do mundo, talvez até a única, que encontra-se em dois continentes, Europa e Ásia. A parte europeia é separada da parte asiática pelo Estreito de Bósforo. E Constantinopla foi famosa também por outro nome que ela recebeu. Foi a capital do Império Romano no Oriente, a cidade de Bizâncio. No Ocidente, Roma, no Oriente, Bizâncio, que depois foi Constantinopla e mais recentemente é Istambul. Outra cidade histórica famosíssima, a cidade de Gizé, na área metropolitana do Cairo, onde a gente vai encontrar as 3 pirâmides egípcias, Quéops, Khafre e Mycerinus. Então, outra cidade histórica muito famosa, todas elas são patrimônio cultural da humanidade, tombadas pela Unesco. Outra cidade histórica muito famosa é a cidade de Petra, nos arredores de uma cidade chamada Wadi Musa, na Jordânia. Petra foi uma cidade que foi fundada por um povo antigo chamado Nabateu. Essa cidade de Petra, ela foi esculpida na rocha. Cidade belíssima, cidade de Petra, na Jordânia. Outra cidade histórica muito famosa é a cidade de Damasco. Damasco, famosíssima historicamente, uma das cidades mais antigas do mundo, mais de 5.000 anos tem a cidade de Damasco, capital da Síria, que infelizmente hoje encontra-se parcialmente destruída por causa da guerra civil que ora acontece na Síria. Na grande mesquita de Damasco está enterrado Saladino, herói muçulmano, nas cruzadas contra os cristãos. Saladino impôs inúmeras derrotas aos cruzados cristãos, ele está enterrado em Damasco. Outra cidade histórica muito famosa a nível mundial, a cidade do México. A cidade do México que foi erguida em cima de Tenochtitlán, que era a capital do Império Azteca. Muito bem, muito visitada. As pirâmides astecas são muito visitadas em Tenochtitlán. Outra cidade, a cidade de Cusco, capital do Império Inca. É de Cusco que você vai a Machu Picchu, um casario colonial que é qualquer coisa de espetacular, 3.600 metros acima do nível do mar, uma das cidades mais altas do mundo. Já que estamos falando em altitude, outra cidade histórica também muito alta, talvez uma das mais altas do mundo, a mais alta do mundo, a cidade de Potosí, se me falha a memória, é a segunda mais alta do mundo. Potosí, onde existiam minas de cobre gigantescas que foram saqueadas pelos espanhóis na época que a Bolívia era colônia da Espanha. Potosí a 4.200 metros de altitude, cidade histórica famosa. Outra cidade histórica muito famosa é a cidade de Marrakech. Caetano Veloso, você já está para lá de Marrakech. Marrakech é uma cidade marroquina. Marrakech é uma cidade marroquina. Marrakech, capital do Império Almorávida, é uma praça em Marrakech onde se vê de tudo. Hoje Marrakech pertence ao Marrocos, é a segunda maior cidade do Marrocos. E uma última cidade que a gente coloca aqui é a cidade de Tunis, na Tunísia. Mas Tunis eu nunca ouvi falar. Tunis é histórica por quê? Tunis é histórica não pelo nome que ela tem hoje. Tunis é histórica pelo nome que ela recebeu outrora. Tunis não é outra senão Cartago, entreposto comercial fenício localizado no norte da África. Cartago foi tão importante historicamente que Cartago chegou até a desafiar Roma nas famosas guerras púnicas.
Então essas são algumas das cidades históricas mais famosas do Brasil e do mundo. É lógico que nessa lista está faltando inúmeras outras, mas nós selecionamos 10 no mundo, todas elas patrimônio cultural da humanidade, 10 no Brasil. Dessas 10 que selecionamos no Brasil, 7 são patrimônios cultural da humanidade e 3 são patrimônios históricos nacionais, tá? Espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um like lá, inscreva-se no nosso canal para receber os nossos vídeos. Meu cordial boa tarde a todos.